Muito bom dia, chegando até você para abençoar o seu dia através do nosso devocional. Hoje, dia 23 de janeiro, o texto que eu quero deixar com você está no livro de Êxodo, no capítulo 18, versículo de número 21, que vai dizer o seguinte: procura dentre os homens pessoas que sejam capazes, tementes a Deus, homens de verdade, homens que aborreçam o mal e a avareza, e põe esses por chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10. Deus dá uma ordem nesse texto para Moisés. Ele deveria procurar dentro do próprio povo homens com essas características. Quais são essas características? Características que nós temos aqui, pelo menos 4 características, ou seja, qualidades que as pessoas que são líderes e estão exercendo a liderança, elas precisam de ter. E Deus escolhe dentro do seu próprio povo, e Ele pede a Moisés que escolha dentro do seu próprio povo, mas essa escolha tinha uma característica, tinha qualidades, e essas 4 qualidades são as qualidades que deveria ser observada. E a primeira dela, ele disse a Moisés: procura um homem que sejam capazes. Você precisa de ter capacidade para liderar. Não basta você querer liderar, você precisa de ter uma capacidade. Deus, ele escolhe líderes segundo as suas capacidades. Ele chamou alguns servos, ele deu 5 talentos para um, 2 para o outro e 1 para o outro, segundo a capacidade que cada um tinha que administrar. O que ganhou 5 negociou e ganhou mais 5, o que tinha 2 negociou, ganhou mais 2, o que tinha só 1 não tinha capacidade e ele enterrou, ele não conseguiu. Veja bem, é segundo a capacidade. Ele escolheu a Paulo segundo a capacidade que Paulo tinha. Paulo foi criado aos pés de grandes líderes como Gamaliel, um dos homens mais conhecedores da sua época. Paulo foi levado na presença de reis, como o rei Agripa. Paulo foi no Areópago, onde ele discursava e debatia com os filósofos daquela época, daquela região, entre o grego, o hebraico, o aramaico. Ele era um homem entendido, ele tinha capacidade, então Deus escolheu a ele para segundo a sua capacidade, mas o Senhor o capacitava com a unção divina, com a revelação do alto, mas também baseado na capacidade que ele já tinha para evangelizar e falar a reis e a pessoas de um alto nível de conhecimento. Veja bem que Deus não escolheu indoutos para falar ao rei, mas escolheu a Paulo. Então é segundo a nossa capacidade. Moisés escolhe homens segundo a capacidade, homens que sejam capazes. Paulo era um homem capaz, Moisés era um homem capaz. Deus o escolheu, porque além de conhecer a lei do Egito, conhecer o povo do Egito, os costumes do Egito, ele também tinha o conhecimento hebreu, porque ele foi criado pela filha de Faraó. Você vai ver que Abraão tinha também capacidade para liderar. E todos os outros que Deus chamou, ele tinha qualidades. Então a primeira qualidade para quem quer exercer a liderança é que tem que ter capacidade. Precisa de ser uma pessoa capaz. Há muita gente querendo, há muita gente entrando para liderar, para apacentar e às vezes até para pastorear, e está destruindo vidas, não sabe aconselhar, não sabe orientar, maltrata e causa grandes problemas até dentro do corpo de Cristo, porque não tem capacidade alguma para exercer a liderança, e muito menos a capacidade vinda de Deus, porque Deus não nos dotou com essa capacitação divina. Então Deus escolhe segundo a nossa capacidade e nos capacita com a unção e com o seu poder para podermos fazer a obra dele. É isso que Deus ele pediu para que Moisés ele fizesse, escolhesse dentre os povos ali pessoas que realmente fossem capazes. Outra característica de alguém que deve exercer a liderança, ele vai dizer: homens tementes a Deus. O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Todos aqueles que Deus os chamou para exercer a liderança se tornaram pessoas tementes a Deus.
Então o temor a Deus é essencial para quem quer exercer uma liderança. Essa é uma outra característica. Então líderes chamados por Deus, eles precisam de ter essa característica de ser pessoas tementes a Deus. Os grandes líderes da Bíblia eram homens tementes a Deus. E você pode ir observar isso nas páginas das Escrituras, o quanto que esses homens amavam ao Senhor e eram tementes ao Senhor. Mas também há uma outra característica que ele pede que Moisés observe, que eles precisavam de ser, além de ser homens capazes, além de ser tementes a Deus, eles precisavam ser homens de verdade. Homens de verdade, porque há homens mentirosos, há homens falsos, há homens gananciosos, há homens fraudulentos. Então os líderes escolhidos por Deus precisam ser homens verdadeiros, homens que amam a verdade, que andam na verdade, que pregam a verdade, que defendam a verdade e que vivam a verdade. Outra característica é que esses homens que foram escolhidos pelo Senhor, voltando aqui um pouquinho atrás, a própria Bíblia vai dizer que cada um fale a verdade com o seu próximo. Então há muita gente que fica bajulando, lisonjeando de maneira falsa. Deus não está nisso e liderança não cabe esse tipo de coisa. Mas uma outra característica, a quarta característica dessas pessoas, ele disse para Moisés: procura homens que aborreçam a avareza. Olha, esse é um assunto muito sério. A gente observa pessoas que estão vendendo oração, pessoas que estão vendendo produtos religiosos como meio de mercantilizar a fé de muita gente. Isso é muito perigoso. Pessoas que vão orar pelos outros e dão um número de conta corrente para a pessoa depositar o dinheiro porque ele orou. Olha, de graça recebestes e de graça dais. Se você orou por alguém e alguém quer abençoar, então abençoe. Mas se alguém orou por você e essa pessoa pediu dinheiro, não faça isso. Mas se Deus tocar no seu coração sem a pessoa pedir, é de Deus, então você pode fazer, não tem nenhum problema. Então fuja de pessoas que estão pedindo oração, ou seja, pessoas que estão oferecendo oração, mas pedindo recurso financeiro em troca, dando número de conta corrente de poupança para a pessoa depositar dinheiro. Por quê? Porque recebeu uma oração que ele fez. Não entre nesse negócio, Deus não está nisso. Há muita liderança avarenta, pecaminosa. Deus abomina esse tipo de coisa. Deus não aprova. É Deus quem sustenta aquele que Ele chama, que Ele escolhe segundo as suas capacidades. Deus capacita eles e eles têm o cuidado, o zelo de Deus, e não lhes falta nada, porque o próprio Deus provê. E Ele sim move pessoas, move gente para abençoar a sua vida, você que está na liderança, mas sem que você use desse meio de avareza, porque a avareza é algo que aborrece ao Senhor. A pessoa avarenta são pessoas que procuram um ganho de forma desonesta, um ganho usando, às vezes até mesmo a palavra de Deus. Então temos que tomar muito cuidado. Jesus nos ensina que devemos nos guardar da avareza. Então o que aborrece a avareza prolongará os seus dias sobre a terra, diz Provérbios 28:16. A Bíblia compara a avareza com o pecado de idolatria. Então os falsos líderes, eles são movidos muitas vezes pela avareza. Então são características que o Senhor disse a Moisés que deveriam escolher uma liderança dentre o povo, e eles deveriam ter essas 4 características. Espero que você tenha sido abençoado e ajude você a encontrar bons líderes. E se você é líder, essas qualidades precisam de fazer parte da sua vida. Que Deus te abençoe, e os líderes que Deus chama, eles precisam de ter essas características. Eu quero abençoar você, quero declarar você abençoado em nome de Jesus, e Deus quer usar você. Mas você precisa de ter essas características e Ele vai te capacitar mais ainda. Eu te abençoo para viver um dia de milagre, que cura, sinais, prodígios e maravilhas aconteçam na sua vida, em nome de Jesus.